10 já está ali no telão. Muito obrigado, Diácono Edmar, Deus abençoe. Lição de número 10. Vamos todos juntos? No 3 está lendo o título da nossa lição. 1, 2, 3. Igreja, o corpo espiritual de Cristo. Portanto, já com o título dessa lição, nós já vemos o que em si é a igreja. E a igreja, ela não é nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo. Não o corpo em forma física, mas sim o corpo espiritual de Cristo nos dias atuais. Portanto, vamos dar aqui seguimento. Portanto, o nosso texto áureo diz o seguinte: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Essa passagem se encontra em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 22, e também o versículo 23. E, portanto, também a nossa verdade prática. Vamos à verdade prática. Vamos todos estar lendo juntos também no 3. 1, 2, 3. A Igreja de Cristo não é uma simples organização, e sim um organismo vivo que, no poder do Espírito Santo, manifesta o reino de Deus a um mundo que jaz no maligno. Aleluia. Portanto, irmãos, deixa eu só aqui voltar para as minhas anotações. Portanto, nossa verdade prática, ela já vai dizer que a igreja, ela não é uma simples organização. Nós depois estaremos vendo um pouco sobre a diferença da igreja universal e da igreja local, mas basicamente a igreja não é uma organização qualquer. A igreja não é a igreja DEF, né, ou a outras igrejas assembleias. Não, a igreja em si, ela não é isso. Isso são apenas ministérios, denominações de igrejas. E portanto, agora estaremos indo para a nossa leitura diária. Vou estar pedindo a ajuda dos irmãos para estar juntamente lendo. Quero pedir ao nosso Diácono Edmar para estar lendo em Mateus, o capítulo 16, o versículo 18, que é onde já foi lido, né, a nossa leitura bíblica em classe. Também o próprio Diácono Edmar esteve lendo. Estarei pedindo para a nossa jovem Ellen, obreira Ellen, para estar lendo em Efésios, no capítulo 1, o versículo 22. Logo após, obreira Karen também estará lendo em Efésios, no capítulo 3, o versículo 10, e os restantes nós já estaremos vendo. Portanto, nosso Diácono Edmar lendo em Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Portanto, este versículo, né, o Cristo ali já anuncia a fundação da igreja. Quando o Senhor Jesus ele vai falar isso a Pedro, ele ainda estava ali no meio dos apóstolos, e ele ali diz, através de uma promessa, digamos assim, para a vida de Pedro, que ele seria a pedra angular, e portanto que a partir dele a igreja seria fundada e a igreja seria constituída. Portanto, Efésios capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Portanto, aqui nós já vemos a parte mais importante da igreja. Já que a igreja é o corpo de Cristo, então a cabeça não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos corpo e a cabeça da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3 e versículo 10. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Portanto, a igreja agora, ela tem a multiforme sabedoria. O que seria essa multiforme? A palavra multiforme seria de várias formas. Portanto, a sabedoria de Deus vem para nós, porque nós revelamos a sabedoria de Deus através de várias maneiras, várias formas diferentes.
Também quero estar pedindo ao nosso diácono Edmar, novamente, para estar lendo, se possível, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Nossa levita Isabela também vai estar lendo logo após, em Hebreus, o capítulo 12, o versículo 23, e eu estarei lendo ali em Apocalipse por último. Portanto, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-vos como irmão. Amém? Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Desculpa, irmão. Tá bem. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. 3:15. 3. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aleluia. Portanto, aqui é dito que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. É a igreja, nós como igreja, que nós temos que representar, digamos assim, a verdade, porque muitas das vezes seremos testemunha de Cristo através de nossas vidas, e a igreja, ela deve ser uma coluna, ela deve ser forte, ela deve suportar e ela tem que seguir a firmeza da verdade. Uma igreja, como o corpo de Cristo, ela não pode manchar a imagem do Senhor, manchar o corpo de Cristo vivendo na mentira e muito menos pregando a mentira, mas sim vivendo na firmeza da verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia. Portanto, aí já podemos ver, irmãos, que a igreja, ela é a Assembleia Universal dos Santos. A igreja, ela é de todos os santos, desde os patriarcas até o dia atual. A igreja é composta por todos os santos. E agora, o último versículo da nossa leitura diária, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eu estarei lendo, diz assim, portanto: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a nossa lição diz que a igreja é o castiçal de Deus. E o que quer dizer a igreja sendo o castiçal de Deus? Nós sabemos que um castiçal, a função de um castiçal é iluminar. Portanto, nós como igreja, como corpo de Cristo, nós devemos ser o castiçal de Deus para iluminar o mundo através da luz que há no nosso Senhor e através da luz do nosso Senhor que habita em nós, no nosso corpo, nós devemos ser o castiçal de Deus. Aleluia. E esse versículo fala sobre o convite, né? Não fala necessariamente, essa parte ela não vai falar necessariamente sobre a vinda do Senhor, mas sim pelo fato de que o Senhor, ele está batendo a porta dos nossos corações. E aquele que ouvir a voz e abrir a porta, ou seja, que aceitar a ele, ele entrará na casa e ceará com ele e ele comigo. Portanto, muitas das vezes as pessoas pensam que aqui essa parte, ela fala sobre a vinda do Senhor, mas não necessariamente, ela está falando mais sobre o convite do Senhor Jesus para as nossas vidas, que é ele viver em nós. Nossos objetivos. Diz o seguinte, nossos objetivos. Nós, ao fim dessa aula, devemos estar aptos, né? Nós devemos saber conceituar a doutrina da igreja. Nós também devemos descrever a missão da igreja, que eu já falei uma das missões aqui, e também distinguir a igreja universal da igreja local, que é o que estaremos vendo também logo mais a seguir. E, portanto, nossa leitura bíblica em classe, ela já foi lida, né? E diz assim, tem ali um ponto de contato que diz o seguinte: o termo igreja, na antiguidade, referiu-se a um grupo de pessoas que se reuniam para deliberar a respeito dos assuntos legislativos e políticos da cidade. Geralmente, essas assembleias eram abertas com oração e sacrifícios às divindades locais. Portanto, irmãos, a palavra igreja, antigamente, ela não era referente à igreja. Ela era, sim, referente a reuniões e assembleias, né? Tanto que hoje nós temos
o que é chamado, inclusive a nossa igreja, ela tem um nome na Assembleia, o nome é Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Isso porque o nome igreja refere-se à assembleia, a uma reunião. Tanto que também essas reuniões, nós vemos que tem igreja, que, por exemplo, elas não chamam os cultos, não chamam de cultos, mas chamam de reuniões. Isso porque vem lá da época dos gregos, onde tinham essas igrejas, e que a igreja, a palavra igreja, nós falamos em português, no caso em grego, é eclesia, referia-se a essas assembleias. Portanto, na síntese textual, a igreja ela tem um ramo da teologia que é estudada, que se chama eclesiologia. É a disciplina da teologia que estuda a igreja, desde a fundação até os símbolos, a missão da igreja, conforme explica as Escrituras. E, portanto, o vocábulo igreja é formado por duas palavras gregas. É um prefixo ek, que é o e e o k, e que significa que é a partir de dentro ou para fora de, e klesis, que significa chamada, convocação. Portanto, a palavra igreja no grego, que é eclesia, significa chamados para fora. E lá em Atos também, a eclesia é uma assembleia reunida para fins políticos, como eu disse. E também, em outros versículos, é usado para congregação ou assembleia dos israelitas. E, portanto, está aqui uma tabela do que eu havia dito sobre a igreja universal e a igreja local. Nós temos aqui a igreja universal e a igreja local. Portanto, a primeira diferença entre uma igreja universal e local, que é a igreja universal é um organismo e a igreja local é uma organização. Por exemplo, nós estamos aqui agora na igreja DEF de Arandra. Essa igreja é uma igreja local, que é a igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Fogo para a Europa. E, portanto, é uma organização. E depois nós temos a igreja universal, que é um organismo vivo, que somos nós como corpo de Cristo, seja a igreja DEF, seja outras igrejas Assembleia de Deus no Brasil e outras igrejas que servem ao Deus da Bíblia e que seguem a Bíblia como ordenância. Portanto, a igreja universal é invisível, o corpo de Cristo ele não é visível, é uma metáfora, é uma forma literal, enquanto a igreja local ela é visível, nós estamos aqui, ela é vista. E a igreja universal é interdenominacional, enquanto a igreja local é denominacional, ou seja, nós sabemos que tem diversas denominações na igreja local. Novamente, por exemplo, a igreja DEF, Igreja Assembleia de Deus Belém do Pará, Igreja Assembleia de Deus, etc. Catedral da Esperança, como por exemplo tem aqui a igreja ao lado. Isso são denominações. Igrejas locais, elas têm denominações. A igreja universal, que é a igreja de Cristo, ela não tem uma denominação. E a igreja universal, Jesus é o único líder e cabeça. Uma igreja universal, vista de forma universal, o único líder é Jesus Cristo, é Ele quem rege e comanda tudo, enquanto numa igreja local nós temos líderes, nós temos diversos líderes, nós temos diversas coisas. O exemplo disso, aqui na nossa igreja, nós temos o pastor Eliel Veras como pastor superintendente, abaixo está o nosso pastor presbítero Roger, logo após o nosso segundo pastor vice-superintendente, nosso diácono Danilo, depois também com a pastora Mayla. E depois disso nós temos outros líderes, seja líderes jovens, coordenadores LGBT, líderes diáconos e etc. Portanto, há vários líderes que comandam a igreja local, mas a igreja universal é comandada apenas por Jesus Cristo. Os nomes dos seus membros estão escritos no livro da vida. A igreja universal, nossos nomes, como nós fazemos parte do corpo de Cristo, ele está escrito no livro da Bíblia, enquanto na igreja local, como por exemplo, está escrito no hall da igreja local, ou então talvez no hall está escrito, por exemplo, no nosso cadastro aqui na nossa igreja local, nós sabemos que nós temos aqui um cadastro, como fiéis, como membros, e é lá que está escrito. Portanto, a igreja universal possui vida orgânica e a igreja local possui vida à medida que seus membros estão ligados à cabeça, Cristo.
Depois, não depende de rituais de culto, a Igreja Universal, nem de templos, nem de reconhecimento social. Enquanto a nossa igreja local ela é dependente das cerimônias, é dependente de estarmos num templo, é dependente de reconhecimentos oficiais, de estatutos. Portanto, a nossa igreja local, ela depende de nós termos uma cerimônia, ela depende de nós termos o culto, ela depende de nós termos diversas medidas e diversos estatutos, como foi dito. Por exemplo, as lideranças. Aleluia. Portanto, a nossa introdução diz o seguinte: a igreja é a herdeira da cruz. Esta declaração de Thomas Adams, além de realçar a importância e a natureza da Igreja de Cristo, deixa bem claro: a igreja não surgiu de um projeto humano, mas do próprio Senhor Jesus. Um dos fatos do nosso Senhor Jesus Cristo ser a cabeça da igreja é porque ele é o fundador principal da igreja. Nós sabemos que, por exemplo, Pedro ele foi o primeiro pastor que houve, mas não foi Pedro que fundou a igreja, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio à terra, voltou de volta para os céus e deixou para conosco o Espírito Santo de Deus. Portanto, o que é a igreja? Como nós podemos definir a igreja? William Gurnall assim o faz. A igreja não é nada mais do que Cristo manifestado. Como seus representantes, devemos nos empenhar em ter uma vida santa e irrepreensível, a fim de que os homens, ao ver na nossa conduta, venham a glorificar o Cristo, a cabeça da igreja. Portanto, como foi dito pelo aquele senhor, William, a igreja ela não é nada mais do que Cristo manifestado. Nós somos manifestação de Cristo. Cristo hoje em dia ele já não pode se manifestar de uma forma física, de uma forma visível, mas aqui está a igreja para ser o corpo de Cristo, para manifestar o seu nome através de nossas vidas. Portanto, a igreja ela tem uma definição etimológica, que diz o seguinte: a palavra igreja vem do hebraico kahal e do grego eclesia. Portanto, tem duas palavras que pode definir, que é usada para definir a igreja. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico, e a palavra igreja ela só é dita no hebraico e no grego, onde no hebraico é kahal e no grego é eclesia. Ambas as palavras do texto sagrado carregam o mesmo significado: reunião pública ou assembleia regularmente convocada, cujo objetivo é congregar-se para deliberar sobre o bem comum. Portanto, como eu disse já lá na introdução, haviam essas eclesias, essas assembleias que eram usadas para debate político, que era usada para debater algum assunto, que era para tomar decisões com meios políticos entre os gregos. Portanto, a igreja, a assembleia, a palavra eclesia, que é a palavra igreja em português, ela vem daí, dessas assembleias que eram convocadas, que eram as reuniões públicas. Agora, na definição teológica, né? O que é a igreja na definição teológica? A igreja ela é o conjunto daqueles que, aceitando a Cristo pela fé, são imediatamente agregados em seu corpo espiritual, como sua possessão, a fim de testemunhar acerca do Evangelho. O mesmo termo é aplicado ao ajuntamento dos fiéis num determinado lugar para adorar a Deus. Com o tempo, a palavra passou a designar o lugar de reuniões dos crentes. Portanto, irmãos, a palavra igreja, ela deveria ser vista como as nossas reuniões, as nossas assembleias. Mas hoje nós sabemos que com o passar do tempo a igreja, ela já é a igreja, assim, local é o templo, né? Porque o templo em si ele não é a igreja. A igreja somos nós, quando estamos aqui adorando ao Senhor. Isso que é a igreja, que seria a assembleia, seria a reunião ou o culto que nós temos. Isso que é a igreja, mas depois, com o passar do tempo, a igreja ficou conhecida como o templo onde habitamos, né? Tanto que até mesmo hoje em dia nós chamamos, né, igreja. E, portanto, a igreja ela tem essas duas definições, a palavra eclesia, portanto, igreja, ela vem da palavra grega, que era remetida a assembleias e reuniões públicas, e a igreja em si são as nossas reuniões, são quando nós nos juntamos para adorar ao Senhor Jesus. Portanto, a fundação da igreja.
quando exatamente foi a igreja fundada? Foi com o nascimento de Cristo? Foi com a declaração de Pedro em Cesareia? Foi com a ressurreição de Nosso Senhor? Portanto, embora a igreja sempre houvesse sido uma realidade na presciência de Deus, portanto, presciência seria o conhecimento anterior, ou seja, a presciência remete ao Senhor, já conhecia o futuro, portanto, ele já tinha uma presciência, ele já tinha consciência do que iria acontecer. É isso que significa a palavra presciência. Ela só passou a existir com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aqui eu queria falar um pouco sobre a importância do Espírito Santo. Por quê? Como foi dito ali, a igreja só nasceu com o derramamento do Espírito Santo. Nem mesmo foi quando Jesus Cristo voltou aos céus. Isso por quê? Por que a igreja não poderia existir enquanto o Espírito Santo não fosse derramado? Nós sabemos que uma igreja, para haver de fato uma igreja, é preciso que nós tenhamos o meio de falar com o Senhor, de comunicar com o Senhor, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Seria impossível os apóstolos, até mesmo os apóstolos, seja quem fosse naquela época, ser guiado por algo, porque Jesus Cristo já não estava entre eles. Quem os guiava, quem guiava aquele povo, não era o Espírito Santo ainda, mas sim é o Senhor Jesus Cristo, que tinha o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo ao ser batizado nas águas. Nós conhecemos essa passagem. E, portanto, não é possível ter um ministério sem a presença do Espírito Santo. Até mesmo nosso Senhor Jesus, o seu ministério só começou aos 30 anos, portanto, por volta dos 30 anos, e, além dele ter sido batizado, ele teve que receber o Espírito Santo. Portanto, se até mesmo Jesus, ele precisou receber o Espírito Santo para começar o seu ministério, quem dirá nós, como a igreja, que não éramos Jesus, que não éramos verdadeiramente filhos de Deus? Portanto, o Espírito Santo, ele é uma das bases para a igreja. Um pastor, um líder, os membros têm que ser guiados pelo Espírito Santo. Uma igreja tem que falar com o Senhor, mas para falar com o Senhor, para orar para o Senhor, é preciso do Espírito Santo, pois é Ele quem faz a ligação do homem para com o Senhor. E é por este motivo que a igreja ela só foi fundada a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado ali no dia de Pentecostes sobre todos aqueles que seguiam a Cristo. A partir daquele momento, eles já tinham um novo intercessor, eles já tinham o Espírito de Deus que os ia guiá-los. Porque como Jesus Cristo voltou aos céus, o Espírito Santo então fez a tarefa de guiá-los, para que assim a igreja pudesse ser verdadeiramente guiada para o nosso Senhor Jesus. Tanto que o Senhor Jesus, quando ele voltou para o céu de glória, ele ainda teve que deixar a última instrução aos apóstolos e aos seguidores, que é o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Portanto, até mesmo quando Jesus foi subir ao céu de glória, ele ainda deu uma última tarefa, uma última ordenância, uma última instrução para os apóstolos, para os seus seguidores, para que eles pudessem receber o Espírito Santo de Deus e assim a igreja ser fundada. E, portanto, quais são os fundamentos da igreja? Portanto, já vimos que a igreja, o que ela significa, a palavra igreja significa, da onde veio esta palavra. Nós já vimos também sobre a fundação dela e a importância do Espírito Santo. Mas então, quais que são os fundamentos da igreja? Portanto, conforme Efésios 1, capítulo 1, versículo 4 e 5, a eleição precede a predestinação, que embora infinita e insondável, não é a salvação em si, mas a predestinação é para a salvação. Aleluia. Portanto, indo para o subtópico 1, solidamente fundamentada na palavra de Deus, a igreja não é uma invenção dos discípulos, mas o maior projeto de Deus. O Antigo Testamento revela que em Cristo todas as nações haveriam de se congregar em Deus. O fundamento maior da igreja é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. Assim como uma igreja ela não pode existir sem a presença do Espírito Santo, uma igreja também ela até pode existir, mas ela não pode funcionar
da forma correta se não tiver a palavra de Deus, se não seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é importante, nós sabemos que ela é importante para a igreja, porque nós sabemos que hoje em dia existem muitas igrejas que não seguem a palavra de Deus. E esse é um dos motivos do porquê existem tantas denominações. Porque existem denominações que seguem a palavra de Deus, depois tem outras denominações que não seguem a palavra não seguem a palavra de Deus, não seguem a Bíblia, não seguem o que aqui está. Portanto, nós sabemos, pelo menos ao meu ver, o correto era a igreja toda ela ser unida em uma só. A igreja seguir os mesmos fundamentos, seguir os mesmos princípios. Mas nós sabemos que infelizmente não é isso que acontece. E existe também as doutrinas de algumas igrejas que não são seguidas em outras. Como por exemplo, nós temos aqui a nossa igreja, onde para subir nós devemos estar vestidos de forma adequada, as mulheres não podem subir com calças, brincos ou colares, os homens não podem subir com camisa regata ou com shorts. Portanto, isso é uma doutrina da nossa igreja. É uma forma de demonstrarmos a reverência ao Senhor, mostrarmos a nossa santidade ao Senhor. Nós sabemos tanto que em todas as igrejas da DEF nós temos ali a santidade e reverência na casa de Deus, né? Tem até mesmo, como por exemplo lá em Eclesiastes, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É uma forma que nós temos, uma doutrina que nós temos na nossa igreja para demonstrar reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que, por exemplo, existem outras igrejas onde, por exemplo, as mulheres já podem usar brinco, colares, podem subir de calça, os homens podem subir também até mesmo de shorts. E isso são tudo doutrinas de uma igreja ou de outra que acabam por criar uma denominação. Porque, por exemplo, digamos que, por exemplo, lá no começo da igreja havia, por exemplo, eu e o irmão Fredson. Só que eu pensava que os irmãos tinham que subir no altar apenas de terno. E depois o irmão Fredson já tinha um pensamento que talvez podia subir com outras roupas. Então aí depois, de certa forma, foram separando. E aí o irmão Fredson fundou a sua própria denominação. Depois eu fui lá, fundei a minha própria denominação. E assim foi criando diversos ramos. Até ao dia de hoje, onde nós temos diversas denominações de igreja. E cada uma, muitas das vezes, é muito difícil das igrejas terem doutrinas parecidas. No máximo, por exemplo, as assembleias que têm as doutrinas parecidas. Mas mesmo assim, tem algumas assembleias que têm doutrinas ainda mais rígidas do que a nossa. Ou então a nossa tem doutrinas mais rígidas, entre aspas, com outras igrejas. Portanto, foram formas denominações que foram causadas pelo próprio homem, né? Não foi a vontade de Deus que quis que as igrejas foram separadas, que existissem diversas denominações. Mas, portanto, que uma denominação siga a palavra de Deus, glória a Deus, porque ela segue a vontade do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que muitas das vezes, muito que acontece na igreja acontece por falhas nossas, falhas humanas. Nós sabemos, por exemplo, que até mesmo, por exemplo, a acepção de pessoas já havia em algumas igrejas lá na igreja primitiva. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele foi no começo de sua conversão, ele foi, de certa forma, julgado pelos apóstolos, porque antes ele perseguia os cristãos. E depois ele se tornou um seguidor de Cristo, ele se tornou um cristão também. E esse motivo, o fato dele ter perseguido e matado cristãos, já era o suficiente para causar ali pequenas intrigas entre as pessoas que estavam desde a fundação da igreja primitiva para com o apóstolo Paulo. Portanto, nós podemos ver que todos os problemas que acontecem na igreja acabam por ser das emoções humanas, das nossas falhas humanas, e as denominações também acabam por ser o mesmo motivo também. Existia a denominação A de igreja, denominação B que segue alguns princípios e a outra que não. Portanto, isso tudo veio do coração humano. E, portanto, um outro fundamento da igreja é a declaração de Cesareia. Portanto, lá em Mateus, no capítulo 16, nós vamos nos deparar com uma das mais concorridas, uma das mais concorridas palavras de Deus.
Isso por quê? Os católicos, buscando alicerçar a autoridade papal, afirmam ser Pedro a pedra em que se refere o Senhor Jesus. Já os protestantes asseveram: a pedra em questão não é o apóstolo, mas a declaração que este, inspirado pelo Espírito Santo, fez a respeito da messianidade do Nazareno. Aliás, o próprio apóstolo Pedro afirma que a pedra é Cristo. Tá aí mais um exemplo de denominação também. Nós sabemos que hoje em dia existe a igreja católica, a igreja protestante. E nós sabemos, né, creio que todos sabem, mas a igreja protestante, ela foi criada, o protestantismo foi criado depois da igreja católica. Portanto, a igreja católica é a igreja que provém da igreja primitiva. Mas, como eu disse, através de não seguirem a palavra de Deus, a igreja católica, com o tempo que a igreja que veio da igreja primitiva, ela foi se alterando, ela foi, por exemplo, criou aí o caso do Papa, onde eles usam esse versículo de Mateus 26, 16, 18, tá aqui, diz assim, foi quando Jesus diz, ele perguntou, né, o que as pessoas diziam dele, alguns diziam que ele era Elias, outros que ele era João Batista, Pedro disse que ele era o filho do Deus vivo, e aí Jesus disse, né, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, os católicos eles usam essa passagem para justificar a existência de um Papa. A missão do Papa é como se fosse aqui a de Pedro na igreja primitiva, que era o pastor. Portanto, ao longo dos anos, a igreja, portanto, católica, ela foi se desviando de alguns preceitos da palavra do Senhor, como, por exemplo, na época que foi criado o protestantismo, que foi Martinho Lutero que criou, que fez lá as famosas 99 teses contra a igreja católica. A igreja católica naquela época já estava no nível de se desviarem da palavra do Senhor, onde eles diziam que para a pessoa ir para os céus era necessário a pessoa pagar uma taxa, né? Naquela época a igreja católica cobrava uma taxa, digamos assim, cobrava uma oferta que você precisaria dar para ser salvo. Portanto, caso você não pagasse aquilo, você não poderia habitar o reino dos céus. Portanto, quem fosse pobre, infelizmente já sabia, né, naquela época já pensava, não importa o que eu vou fazer, então não tem dinheiro. Isso mesmo até mesmo podia ser usado de uma forma negativa, né? Porque imagine, as pessoas naquela época que acreditavam nisso, podia até mesmo para ser uma desmotivação para eles seguirem o que era certo, né? Porque se a pessoa nascesse pobre naquela época, uma pessoa que nascesse pobre, que nascesse plebeu, ela ia morrer plebeu, era impossível, quase impossível ela ficar rica. Portanto, poderia ser uma desmotivação para ela seguir o que é certo, porque já que ela pensava, eu não posso pagar isso, eu não posso pagar para ir para o céu, então para que eu vou fazer o bem, né? Eu vou fazer o mal. Portanto, creio que haviam pessoas que pensavam assim. E, portanto, Martinho Lutero, como ele era conhecedor da palavra, porque uma das coisas também que a igreja católica fazia era, a Bíblia ela não era aberta para o povo. E, para você ler a Bíblia, ela estava em hebraico, né? Hebraico ou grego, ou etc. E as pessoas também não tinham conhecimento da língua hebraica, não tinham conhecimento da língua grega. Portanto, mesmo que elas tivessem acesso a Bíblias, muitos ainda não iam conseguir ler e entender o que estava na Bíblia. Portanto, era uma forma de que eles poderiam moldar o que estava escrito na Bíblia de acordo com a vontade da igreja, de acordo com a vontade do Estado, porque nós sabemos que naquela época, no modelo imperial daquela época, era um modelo de clero, portanto, estava o rei e logo abaixo do rei já estava a igreja. Portanto, a igreja tinha quase que o poder soberano sobre o Estado, apenas tendo o poder inferior ao rei, mas muitas das vezes os reis daquela época, os reis e imperadores, eles pediam conselhos à igreja, e muitas das vezes os reis seguiam a vontade da igreja, seguiam e faziam as vontades da igreja, faziam a vontade do clero. Portanto, a igreja, nessa época, ela tinha um grande poder sobre as pessoas, um grande poder sobre o Estado, um grande poder sobre até mesmo o rei. E tanto que foi daí que a igreja, por exemplo, a igreja católica tem muitas riquezas.
Nós sabemos que existe um país apenas para a Igreja Católica, que é o Vaticano. O Vaticano, para quem não sabe, é um país, é o menor país do mundo e é considerado como um país, e um país também, de certa forma, fechado. Você pode entrar lá, mas é só apenas até determinado ponto. Existem lugares daquele país que é fechado e é apenas aberto para quem é do alto clero da Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica, como foi dito, ela usa esse versículo de Mateus 16, onde Jesus ele profetiza sobre a vida de Pedro, diz que ele vai ser a pedra angular, como sustentação para a existência do Papa. Portanto, os fundamentos da igreja são essa. A declaração de Cesareia, que é feita por Jesus, e também a palavra de Deus. Portanto, nós já vimos quais são os fundamentos, já vimos como a igreja foi criada, já vimos o porquê da existência de denominações e etc. Portanto, qual que é a missão da igreja? Eu creio que a maioria dos irmãos sabem qual que é a missão da igreja, mas ela tem diversas missões, mas claro que nós podemos resumir a uma das missões que nós vamos falar aqui, que é proclamar o evangelho, né? Nós vimos que Jesus Cristo, lá antes de subir aos céus de glória, além dele deixar aquela instrução para os seus seguidores ficarem em Jerusalém, ele também diz, né, ide por todo mundo e fazei discípulos e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, foi uma das últimas instruções também do Senhor que ele deixou como missão para a igreja. Mas, portanto, falando de uma forma mais detalhada, uma das missões da igreja é glorificar a Deus. No Sermão da Montanha, exorta-nos o Cristo a agirmos de tal forma, a fim de que homens glorifiquem ao Pai Celeste. Portanto, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 16, o Senhor diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E uma coisa aqui importante de notar, que quando ali fala a missão da igreja glorificar a Deus, não está falando só da igreja local, do templo, mas sim está falando de nós como igreja. Porque Jesus ele disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Ou seja, muitas das vezes, a forma que nós vamos glorificar o Senhor não é louvando bonito ao Senhor em cima do altar, não é pregando uma palavra, não é tocando algum instrumento, mas sim é a nossa própria vida, a forma do que nós lidamos com as situações, a forma como nós levamos a nossa vida. Essa é o ponto principal de glorificar ao Senhor, é glorificar a Ele com a nossa vida, não dentro da igreja, mas lá fora, porque dentro da igreja, de certa forma, nós vemos aqui com o intuito de estarmos aqui juntos e adorar ao Senhor, orar ao Senhor e fortalecermos uns aos outros com a nossa união. Mas o mais importante, o lugar mais importante onde nós temos que glorificar Deus não é dentro da igreja, mas é sim lá fora. Porque é lá fora que nós vamos levar o mundo, vamos levar Jesus para o mundo. Nós não vamos levar Jesus para o mundo só quando nós vamos evangelizar. Não é só quando nós vamos levar e entregar um panfleto, mas não, é sim com nossas vidas. Então é importante nós vivemos de uma forma que as pessoas lá fora vejam a diferença em nós, vejam a luz do Senhor em nós, e que essa luz possa iluminar as boas obras que fazemos, para que nosso Senhor seja glorificado. E portanto, a segunda missão da igreja é ser a habitação do Espírito Santo. A igreja é o templo espiritual de Deus, nela habita o Espírito de Deus. Os que a procuram têm de saber que Deus de fato está entre nós. Novamente, essa missão pode ser vista tanto para a igreja local, o templo, que o Espírito Santo ele habita aqui neste local, mas também o mais importante que ele tem de habitar é dentro dos nossos corações, em nós, no nosso templo. Nós somos templo do Senhor, nós somos igreja. E o Espírito Santo também habita em nós. Portanto, se a missão da igreja também é ser uma habitação pelo Espírito Santo, está aí mais um motivo do porquê a igreja só foi fundada com o derramamento do Espírito Santo. Porque a partir daquele dia o Espírito Santo começou a habitar em nós, o templo do Senhor. E portanto,
tornar conhecida a sabedoria de Deus. Através da exposição das Sagradas Escrituras, pode a igreja demonstrar quão superior é a sabedoria divina, isso seja para algum visitante ou até mesmo para os irmãos. Portanto, qual que é a função da igreja nesse sentido? Nós sabemos que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, mas nós sabemos também que, por exemplo, se nós pegarmos aqui um capítulo e entregar, por exemplo, para mim e para o diácono Edmar, né, Deus pode entregar algo diferente do que entregou para mim naquela palavra. Portanto, também uma das missões da igreja é mostrar a sabedoria de Deus, seja numa pregação, seja numa exposição, seja numa leitura da palavra, seja num culto de GBT, Escola Bíblica para Todos, seja num culto de ensino. Portanto, a função da igreja também é mostrar a imensidão da sabedoria de Deus que está contida na sua palavra e proclamar o evangelho, que foi uma das que eu já disse desde o começo da lição, né? A principal missão da igreja acha-se muito clara no texto da grande comissão. Portanto, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 18 e o versículo 19, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Portanto, a principal missão da igreja é aumentar o reino dos céus, é habitar o reino dos céus. Portanto, é proclamar o evangelho, é a evangelização. Essa é a principal missão da igreja do nosso Senhor Jesus. Muitos pensam e muitos ficam acomodados em apenas ir para a igreja, sentar-se e dar glória a Deus e dizer aleluia, e de vez em quando ter uma oportunidade. Mas se nós fazermos apenas isso, nós não estamos cumprindo com a principal missão. E essa missão, quando eu digo fazer a missão de proclamar o evangelho, não é só no evangelismo, é também, como eu disse, nas nossas atitudes lá fora, é nós apenas falarmos com o nosso colega de trabalho sobre Deus, com o nosso vizinho. Tudo isso é proclamar o evangelho, é falar de Jesus, é mostrar Jesus e mostrar que Ele é bom através de nossas atitudes. E essa é a principal missão da igreja. Como eu disse, aqui está sendo mostrada várias missões, mas a principal, e que pode ser resumida, na minha opinião, pode ser resumida apenas a essa: proclamar o evangelho. Mas também edificar os seus membros na palavra. Através da palavra de Deus, vai a igreja edificando os seus membros. Portanto, muitos pensam que não é preciso vir à igreja para ser salvo, ou não é preciso vir à igreja, vir aqui com os irmãos, ouvir a palavra ou adorar ao Senhor. Porque imagina uma pessoa que tem momento de oração, momento de adoração ao Senhor, apenas com ela, a sós com ela, e essa pessoa ainda evangeliza, essa pessoa vai ser salva? Claro. Por que essa pessoa não poderia ser salva? Nós sabemos que a salvação ela vem do íntimo de cada um. Se uma pessoa, ela sozinha, consegue alcançar essa edificação e consegue fazer a missão da igreja sozinha, essa pessoa também será salva, porque ela está fazendo a missão dela, a missão da igreja, está fazendo sozinha, mas está conseguindo fazer. Portanto, essa pessoa também pode ser igualmente salva. Mas nós conhecemos os seres humanos e nós sabemos que alguém numa missão dessas, fazendo uma missão dessa sozinha, ela, uma hora ou outra, é muito mais provável que ela desanime, que ela caia, seja cair em pecado, que ela não se edifique, não consiga se edificar sozinha. Portanto, o fato de nós virmos a igreja, por exemplo, a igreja local, a igreja física, e todos juntos adorarmos ao Senhor, é porque isso facilita o trabalho da igreja. Isso facilita a missão da igreja de proclamar o evangelho. Isso facilita e edifica a nossa vida. Nós sabemos que, por exemplo, os apóstolos, seguidores de Cristo, quando eles iam evangelizar, quando eles iam viajar para proclamar o evangelho, nós podemos ver que eles nunca estavam aí sozinhos. Apóstolo Paulo, nas suas diversas cartas, nos Atos dos Apóstolos também, estava acompanhado. Outros apóstolos também estavam acompanhados.
Por exemplo, Paulo e Silas estavam acompanhados, tanto que os dois foram presos juntos. Portanto, a igreja, desde a igreja primitiva, as pessoas eles não faziam nada sozinho. Até mesmo para proclamar o evangelho, eles iam junto, iam pelo menos em dois. E isso porque um edificava o outro. Aqui na igreja não é diferente. Nós estamos aqui em união, todos para edificarmos uns aos outros. Também para mostrarmos que você não está sozinho fazendo a missão do Senhor. Você não está sozinho para proclamar o evangelho. Muitas das vezes você pensa, sou só eu e Deus, mas não é só você em Deus. No seu íntimo, na sua casa, no seu quarto, quando você está orando ao Senhor, é só você e Deus. Mas aqui na igreja estamos em união, não é só você e Deus, mas sim somos nós como corpo de Cristo Jesus. Até porque, vou contar aqui um breve relato, uma vez, acho que foi ainda no começo desse ano, no ano passado. Estávamos eu, o presbítero Sivaldo e mais um obreiro que eu não me recordo quem era. Naquele dia estava tendo uma inauguração de uma igreja, portanto só estávamos aqui nós os três. E naquele dia a lição era sobre a igreja, era sobre o corpo de Cristo. E era você, né? Exato, éramos nós três. Eu não estava me relembrando do irmão Fredson, portanto era o irmão Fredson, era o presbítero Sivaldo e era também eu. Era só nós os três estávamos aqui. Portanto, nós estávamos falando um pouco sobre o corpo de Cristo e etc. E uma das coisas que nós chegamos na conclusão é muito importante nós, como corpo de Cristo, estarmos ligados. Porque um corpo, ele não funciona na sua totalidade se ele não estiver conectado. Um exemplo que eu dei naquele dia foi: nós temos na nossa mão, nós temos 5 dedos na nossa mão. Talvez os irmãos não saibam, mas a força da nossa mão depende dos nossos 5 dedos. Por exemplo, se você perde o seu dedo mindinho, você já perde força na mão. Você já perde a força de agarrar. Você já não tem mais força. A mesma coisa com o anelar, com o do meio, com o direito, com o polegar. Portanto, isso mostra que cada componente do nosso corpo é importante. Muitas das vezes os irmãos não querem vir à igreja, querem estar afastados do Senhor porque têm uma vida no particular com o Senhor. Mas nós precisamos estar unidos para funcionarmos na totalidade. Um outro exemplo que o presbítero Sivaldo disse naquele dia era: nós estamos aqui, nós os três, mas infelizmente não tinha como ter uma liturgia, porque não tinha irmãos para louvar, não tinha irmãos suficiente para ler a palavra, para fazer um momento ofertório, outro para dirigir, outro para dar a pregação, a lição. Portanto, nós dependemos sim de um para os outros para fazer a obra do Senhor. Nós somos corpos de Cristo. E um corpo, como eu disse, um corpo pode funcionar, uma mão pode agarrar algo sem o dedo mindinho, mas ela não vai ser a mesma coisa como se tivesse, não será com a mesma força se tivesse. Uma pessoa que não tem um braço, ela ainda consegue fazer algumas coisas, mas ainda não consegue fazer tudo. Portanto, um corpo tem que estar conectado. Cada componente, cada órgão tem que estar tudo por completo para funcionar na totalidade, porque apenas funcionando na totalidade nós vamos poder fazer de forma efetiva a nossa missão. Apenas assim poderemos de forma efetiva agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma das missões da igreja é nos edificarmos na palavra de Deus. E é importante virmos aos cultos, ouvir a palavra, ouvir o estudo na escola de EBT, ouvir a doutrina no culto de ensino. Portanto, tudo isso é para edificações para nós mesmos. A pregação que existe dentro da igreja não é para salvar, não é para salvar almas. Claro que quando vêm visitantes e eles se sentem tocados, há salvação de almas. Mas supostamente o intuito, a ideia geral é que na igreja haja apenas pessoas já salvas e convertidas. E é para isso que serve a pregação. Não é para converter as pessoas, mas sim para edificar, porque a conversão vem através do evangelismo, através da proclamação do evangelho para as ruas. Portanto, o intuito da palavra é isso, é edificar a escola. O culto de ensino existe para isso, EBT existe para isso, entende? Aqui é nosso culto de EBT, a nossa lição, nosso ensino. Eu não estou aqui
falando da palavra para que alguma alma venha aqui, levante a mão e venha até a frente para aceitar a Cristo. Não, eu estou aqui para a edificação da igreja, para a minha edificação a estudar a Bíblia, a lição, para os irmãos serem edificados através do ensino e da doutrina. E, portanto, os membros da igreja, né? Acabei de falar um pouco sobre os membros do corpo, mas, portanto, a igreja é composta pelos salvos por Cristo, oriundos de todas as nacionalidades. Primeiro ponto diz: os judeus, embora os primeiros cristãos fossem de origem judaica, não tiveram estes a primazia absoluta na igreja, conforme o demonstra Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 10 e o versículo de número 34. Portanto, Pedro vai nos dizer, através desse versículo, o seguinte: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E depois, no tópico 2, fala sobre os gentios, considerado pelos judeus como cachorrinhos, por estarem alijados da comunidade de Israel, foram os gentios admitidos à família dos santos como pleno acesso às bênçãos espirituais. E, portanto, o terceiro subtópico, a Igreja de Deus, formada por judeus e de gentios. A Igreja de Deus é vista como a universal Assembleia dos Santos. Portanto, os membros da Igreja. Nós sabemos que uma das funções de Cristo, no começo, não era, quando Jesus ia pregar e ia fazer milagres, não era para os gentios, era para os judeus. Nós podemos ver que na maioria dos milagres aconteciam com judeus, salvo algumas ocorrências que o Senhor Jesus Cristo operou milagres também em gentios. Como, por exemplo, em Mateus, no capítulo 15, né, o versículo 26, 15 e 26, que é a mulher cananeia. Portanto, uma mulher cananeia que dizia que ela foi pedir que Jesus tivesse compaixão dela porque a filha dela estava endemoniada. E ela não era judia, ela não era da comunidade judeu, ela era fazia parte dos gentios, porque ela era cananeia. Portanto, mesmo assim, o Senhor achou graça na fé daquela mulher, e assim a filha dela ficou salva, ficou sã, foi livre de todos os demônios. Mas, como Jesus Cristo mesmo disse, ele veio primeiro para salvar aqueles que haviam se perdidos da casa do Senhor. Portanto, o Senhor Jesus, no começo, ele pregava para os judeus. Ele veio, a sua missão ali nas pregações era, primeiramente, salvar aqueles que estavam dentro da casa de Israel, que eram judeus. Mas depois, a partir do momento que o Senhor Jesus entrega a sua vida, então a missão é abrangente para todas as nacionalidades. Tanto que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele não ficou só ali na região de Israel. Nós vimos que o apóstolo Paulo passa pela Itália, passa por países da África, passa por países da Europa, pregando o evangelho do Senhor. Portanto, por quê? Porque o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo. Ele não disse ide por toda Israel, mas sim ide por todo o mundo e fazer discípulos. Portanto, nós sabemos que no começo havia apenas um povo de Deus, que era Israel. Mas hoje todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador é verdadeiramente filho de Deus e faz parte do povo de Deus. Portanto, os membros da igreja não é só os judeus, ou então não é só os gentios, mas sim cada um de toda nacionalidade, pois isso já caiu por terra, o fato de só serem os judeus. Tanto que aqueles que foram responsáveis por crucificar a Jesus não foram os gentios, mas foram os próprios judeus. Eles mesmos condenaram a Jesus Cristo à cruz, e é triste pensar que até mesmo até os dias de hoje existem judeus que não acreditam na vinda de Cristo, que não acreditam que aquele homem que veio à terra foi realmente Jesus Cristo. Estão aguardando ainda a vinda de Cristo. Portanto, hoje, todo aquele que crê
pode ser salvo, não só sendo judeu ou então só sendo gentil, não. Todo aquele que crê poderá ser salvo. O nosso último tópico fala sobre as ordenâncias da igreja. Portanto, definição teológica. Por constituírem ordenações explícitas de Nosso Senhor à sua igreja, assim são denominados o batismo em água e Santa Ceia. Essas são as duas ordenâncias da igreja. É o batismo nas águas, que logo após o batismo nas águas vem a participação da Santa Ceia. O batismo constitui o batismo um símbolo da morte e ressurreição de Cristo, através do batismo, realizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O novo convertido declara publicamente haver aceitado de forma plena, pela fé, o sacrifício de Cristo. De igual modo, testemunha já haver morrido para o mundo e agora ressuscitado espiritualmente, vive em novidade de vida. Portanto, nós sabemos que para alguém fazer parte do corpo de Cristo, só começa a fazer parte do corpo de Cristo, como membro da igreja, apenas logo após o batismo. Apenas após o batismo, da pessoa reconhecer e abandonar o seu velho eu e abraçar a nova vida com Cristo. E como eu disse, após o batismo, essa pessoa se torna um membro da igreja, e a partir do momento que ela se torna membro da igreja, ela já está apta para participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. É a Santa Ceia a segunda ordenança observada pela igreja. Seus elementos, o pão e o vinho simbolizam, respectivamente, o corpo e o sangue de Cristo, oferecidos em resgate da humanidade. Contém a Santa Ceia duas mensagens centrais: a memorial, que era para recordarmos do sacrifício de Cristo, e a profética, que é para nos alertar quanto à vida do Senhor Jesus, para buscar a sua igreja. Portanto, a Santa Ceia ela tem esses dois objetivos: para lembrarmos do sacrifício de Cristo e também para nos alertar que um dia Ele virá buscar a sua amada igreja. Portanto, essas são as duas ordenâncias do qual a igreja tem. É o batismo, que é todo aquele que aceita Cristo. Ele mostra publicamente que morreu para o mundo e agora vive em Cristo. E a Santa Ceia, onde o Senhor diz lá em Coríntios: fazeis isto toda vez que se juntarem em memória de mim. No nosso caso, nós fazemos, por regra, uma vez por mês. Geralmente, no nosso caso aqui na nossa região, no terceiro domingo de manhã, a Santa Ceia, onde todo aquele que faz parte do corpo de Cristo tem que participar para relembrar do sacrifício e para relembrar também que um dia o Senhor virá nos buscar. Aleluia. Portanto, irmãos, nós vimos o que é a igreja. Nós vimos a fundação da igreja, que foi a partir do momento que o Espírito Santo desceu para a terra. Nós vimos também os fundamentos da igreja, que é a palavra de Deus. Vimos as missões da igreja. Vimos os membros da igreja, que é toda pessoa de qualquer nacionalidade. E vimos as ordenâncias, que é o batismo e a Santa Ceia. E, portanto, a nossa conclusão, ela diz o seguinte: o destino da igreja é muito glorioso, conforme as Sagradas Escrituras. Portanto, quero estar convidando agora aqui nossa levita Isabela para estar lendo em João, o capítulo 14, o versículo 2, o versículo 3, e o nosso diácono Ideilson para estar lendo depois em Efésios, capítulo 5, o versículo 27, apenas para concluirmos. João, capítulo 14, e o versículo 2, e também o versículo 3. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Portanto, mostra aí o nosso futuro glorioso visto em João. Também em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Efésios, capítulo 5,
e o versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. Portanto, nós vemos, irmãos, que toda a relação da igreja, desde o sacrifício de Cristo, desde da vinda do Espírito Santo e a fundação da igreja, nós vimos que tudo isso é apenas com um objetivo, que é os céus de glória. O fato da igreja haver, o fato de Jesus Cristo ter vindo para nos salvar, tudo isso apenas aponta para o nosso futuro muito glorioso, como diz, que é os céus de glória, onde o Senhor Jesus virá nos buscar. Nesse momento Ele está lá, intercedendo por nós, na destra do seu Pai, e preparando um lugar para mim e para você. Além de sua beleza e distinção no presente, será ela, quando da volta do Senhor, revestida de inefável glória, uma glória, aliás, que somente Jesus pode conceder-nos. Se lermos com atenção os 2 últimos capítulos de Apocalipse, seremos constrangidos a orar e a jejuar, a fim de que venhamos desfrutar de tudo quanto Ele preparou-nos na cruz. Se com o Senhor hoje sofremos, com o mesmo Senhor haveremos de ser glorificados. Resta-nos, pois, suplicar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No fim, não há maneira melhor de nós concluirmos qualquer coisa, qualquer tópico na Bíblia, como o sacrifício do nosso Senhor Jesus e o Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por este motivo que o nosso Senhor Jesus, Ele é o personagem principal da Bíblia, porque foi Ele quem se sacrificou, foi Ele quem fundou, o fundador da igreja, e é Ele quem virá nos buscar para os céus de glória. Aleluia. Portanto, apenas para relembrarmos, vamos estar aqui fazendo os exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: o que é a igreja? E nós já vimos que a igreja é o conjunto daqueles que, aceitando a Cristo, são agregados em seu corpo espiritual. E quem que pode fazer parte da igreja? Todos os salvos por Cristo. Repita, igreja: todos os salvos por Cristo. Esses são todos que podem fazer parte da igreja. E as 2 ordenanças da igreja é o que? Vamos ver se os irmãos se lembram. Qual que é a primeira ordenança? É o batismo. E o segundo? Santa Ceia. Portanto, essas são as 2 ordenanças da igreja. É o batismo e também a Santa Ceia. E a igreja ela foi fundada quando, no momento, foi com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E as 2 mensagens centrais da Santa Ceia é recordar o sacrifício de Cristo e alertar quanto à vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Assim, portanto, concluímos, irmãos, a nossa lição de número 10, que fala sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.